Você já ouviu falar dos 4 anjos não anjos comuns, mas entidades tão poderosas que precisaram ser acorrentadas, não em uma prisão terrena, mas nas profundezas do rio Eufrates. Não é lenda nem mito. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 9, um trecho das Escrituras que faz estudiosos estremecerem e leva muitos fiéis a se perguntarem com o coração apertado: quem são eles? E por que Deus os manteve presos por milênios, apenas para soltá-los no momento exato de um dia? Um mês, um ano e uma hora, eles não trazem boas notícias. Eles trazem julgamento. Eles não vêm para curar, vêm para destruir 1/3 da humanidade. E ainda estão acorrentados, até que chegue o tempo determinado. Este vídeo não é uma tentativa de espalhar medo ou de afirmar doutrinas extremas, é uma jornada de análise cuidadosa das Escrituras, respeitando o contexto histórico e teológico, sem exageros ou radicalismos. Neste vídeo, você será guiado por uma investigação profunda e impressionante, atravessando a Bíblia. Textos judaicos antigos, símbolos históricos e profecias, ainda não cumpridas, para compreender quem são os 4 anjos acorrentados no rio Eufrates e o que acontecerá quando suas correntes forem quebradas. Porque a Bíblia, um texto sagrado que transcende o tempo, daria uma ordem tão direta para soltar os 4 anjos que estão presos no rio Eufrates? Não é uma sugestão, não é uma parábola, não é uma metáfora. É uma ordem direta cortante, como um trovão que ecoa dos céus. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Apocalipse 9:14. Isso não é linguagem ambígua. É uma voz que vem de diante do altar de ouro, diante de Deus, dirigida ao 6º anjo, aquele que segura a 6ª trombeta na série das 7 trombetas do Apocalipse. E o mais intrigante é o seguinte: esses 4 anjos não estão livres. Eles não estão presos no inferno. Eles não foram destruídos. Eles estão acorrentados, fixados bem no meio do grande rio Eufrates. Por que naquele lugar? Porque estão acorrentados. Porque não foram soltos antes ou depois. A Bíblia nos diz: eles foram preparados para aquela hora, dia, mês e ano. Apocalipse 9:15. Isso nos mostra que Deus nunca age de forma aleatória. Tudo segue um cronograma sagrado estabelecido antes da criação do mundo. Nenhum segundo antes. Nenhum segundo depois. Nada fora do plano, nem mesmo o fôlego de um instante. E você reparou em algo? Esses 4 anjos não são descritos como bons. Eles não trazem paz. Não são portadores de bênçãos. Pelo contrário, a vinda deles está ligada a um juízo de escala global. 1/3 da humanidade será morto. Então, você ainda acha que isso é apenas simbólico? Ou será uma realidade espiritual prestes a ser revelada? Desde o início, a palavra de Deus nos deixou sinais. E se você deseja entender o que realmente está por trás dessas palavras enigmáticas do Apocalipse, permaneça neste vídeo. Quem você acha que são os 4 anjos acorrentados no Eufrates? Deixe seu comentário e vamos explorar esse mistério juntos, sob a luz das Escrituras. Se você acredita que existem verdades na Bíblia que nunca foram ensinadas, claramente clique em curtir e compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa revelação. E inscreva-se no canal para não perder o próximo episódio, onde faremos uma pergunta ainda maior. Quem exatamente são esses anjos acorrentados? E por que foi Deus e não Satanás quem os prendeu? Você já se perguntou se Deus é todo-poderoso, quem poderia forçá-lo a acorrentar alguém, não destruí-los, não lançá-los no abismo eterno, mas mantê-los presos no lugar certo na hora exata, aguardando o momento de serem libertos? Quem são esses 4 anjos? A Bíblia não os chama de espíritos malignos, nem de demônios, nem os descreve com formas assustadoras, como nos livros de Daniel ou Isaías. Mas é justamente esse silêncio que os torna ainda mais misteriosos. Sem nome, sem descrição. Tudo o que sabemos
é que estão acorrentados, e que quando forem soltos provocarão a morte de 1/3 da humanidade. Isso já nos dá uma primeira pista. Anjos bons nunca são acorrentados. Anjos que servem a Deus agem com liberdade para cumprir a vontade divina. Então, o que significa o fato de estarem acorrentados? Significa que cometeram alguma transgressão, mas ainda não foram destruídos. São perigosos, mas não têm permissão para agir. Têm um papel a cumprir, mas devem aguardar a hora, o dia, o mês e o ano. Essa ideia é reforçada em 2 Pedro 2,4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, reservando-os para o juízo. E também na carta de Judas, verso 6, e aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram sua própria habitação, ele os tem guardado em algemas eternas em trevas, para o juízo do grande dia. Então, será que esses 4 anjos são parte de um grupo de anjos caídos, mas tão importantes, que foram reservados para o juízo final? E por que o rio Eufrates? Não é por acaso. O rio Eufrates é uma linha sagrada na Bíblia. É o rio que corta a Mesopotâmia, berço da civilização humana, mas também lar de impérios como Babilônia e Assíria, conhecidos por se oporem ao Deus de Israel. O Eufrates representa a fronteira entre o reino de Deus e as forças das trevas. E mais uma vez, reforçamos. Este vídeo não tem como objetivo espalhar medo ou doutrina extremista, mas sim analisar as Escrituras com cuidado à luz da história e da teologia, sem sensacionalismo. O fato de esses 4 anjos estarem acorrentados justamente ali revela: eles não são apenas seres caídos, são líderes, comandantes, pilares de uma guerra espiritual prestes a ultrapassar a fronteira. E quando forem soltos, a Bíblia não diz para onde irão, nem o que farão. Diz apenas: 1/3 da humanidade será morto, não por pragas, nem por terremotos, mas por exércitos terríveis que surgirão logo em seguida, como veremos na próxima parte. Portanto, a pergunta principal talvez não seja mais: quem são eles? Mas sim: será que o momento já está próximo? Se a Bíblia não afirma claramente que eles são demônios, como podemos saber que esses 4 anjos são, na verdade, anjos caídos? A resposta não está em um único versículo, mas em uma rede de conexões, que percorre toda a Escritura. E quando você liga os pontos, a imagem é clara e inconfundível: eles já não são mensageiros da luz. Eles foram um dia anjos de Deus, mas agora são prisioneiros da própria justiça divina. Primeiro, lembre-se de um princípio fundamental: anjos fiéis nunca são acorrentados. Desde Gênesis até o Apocalipse, todos os anjos que servem a Deus são descritos como livres, voando, proclamando louvores, trazendo boas novas e agindo de imediato segundo a vontade do Senhor. Eles são livres. Eles são poderosos e estão sempre prontos a cumprir sua missão. Então, quem são os seres que estão presos, mantidos nas trevas, reservados para o dia do juízo? O Novo Testamento nos dá a resposta com clareza. Em 2 Pedro 2,4, o apóstolo escreve: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, entregando-os às cadeias das trevas, onde estão guardados para o juízo. E em Judas verso 6 lemos: e aos anjos que não guardaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada. Ele os tem guardado em prisões eternas em trevas, para o juízo do grande dia. Ambos os textos falam de anjos que outrora habitavam a glória, mas caíram. Eles não foram destruídos imediatamente. Não desapareceram. Eles foram presos. E continuam presos, aguardando. Isso se encaixa perfeitamente com a descrição de Apocalipse 9, 4 anjos amarrados, retidos, preparados para um momento exato. E quando são soltos, o que acontece não é redenção, é destruição em escala global. Eles não vêm para aconselhar a humanidade. Eles não pregam arrependimento. Eles vêm para matar. 1/3 da humanidade.
Pare um instante e reflita. Se Deus os acorrentou, isso significa que nem mesmo os poderes mais terríveis têm liberdade total. E se a presença deles na Terra pode causar tal destruição, então o fato de estarem presos até hoje é em si um ato de misericórdia divina, um atraso proposital em favor da humanidade. E isso nos leva a uma verdade profunda: eles ainda não foram soltos. Mas serão. Você consegue imaginar um mundo onde o véu entre o espiritual e o físico seja rasgado? Você consegue visualizar o momento em que a porta se abre e aqueles que estavam presos nas profundezas emergem com poder, com fúria, com uma missão de morte. E lembre-se, esta é uma análise bíblica sem exageros, sem alarmismo. Isso é o que está previsto para acontecer quando os 4 anjos acorrentados forem libertos. E não se trata de lenda. É Bíblia. É verdade. É profecia se aproximando da realidade. E você? Por que acha que Deus não destruiu esses anjos caídos, mas os guardou para um momento determinado? Deixe seu comentário, quero refletir junto com você sobre essa questão. Entre milhares de rios no mundo, por que os 4 anjos estão acorrentados exatamente no rio Eufrates? Por que não o Jordão, onde Jesus foi batizado? Por que não o Nilo, onde Moisés foi salvo? Porque justamente um rio profundo no Oriente Médio que atravessa terras esquecidas pela maioria da humanidade moderna. A resposta não está no mapa, mas nas profundezas proféticas e simbólicas das Escrituras. O Eufrates não é apenas um curso d'água, é uma fronteira, um corte, um limite invisível entre luz e trevas. Desde Gênesis até o Apocalipse, o Eufrates aparece como um ponto crítico de conflito espiritual, onde a vontade de Deus e a rebelião humana colidem como trovões sobre o mar. Eufrates, o rio do início e da rebelião. Comecemos pelo princípio. Em Gênesis 2:14, o rio Eufrates é mencionado como um dos 4 rios que fluíam do Éden, águas puras criadas por Deus. Mas o que surgiu com o tempo às margens desse rio sagrado Babilônia? Assíria, Nínive, todos impérios que um dia se ergueram contra o povo de Deus, nasceram na Mesopotâmia, onde o Eufrates era a veia vital. A própria Babilônia, símbolo bíblico de orgulho, rebelião e caos, cresceu às margens do Eufrates. A Assíria, reino de conquista e violência contra Israel, também surgiu daquele solo. Onde há Eufrates ali, já foi centro das trevas, uma linha entre o céu e o abismo. Simbolicamente, o rio Eufrates representa a fronteira entre o reino de Deus e as forças de Satanás. É onde luz e trevas se encaram. É onde o sagrado é desafiado pelo que há de mais profano. E o fato de os 4 anjos estarem presos exatamente nesse rio nos mostra algo poderoso. Deus não escolheu um lugar aleatório para detê-los. Ele os colocou na fronteira, no exato ponto onde no passado as forças das trevas se ergueram. No mesmo solo onde o pecado se multiplicou e tentou se igualar à divindade. Essa é uma linha invisível que o mundo não vê, mas que a Bíblia revela. Um ponto de contenção espiritual, o último obstáculo antes que a onda da destruição seja liberada. Mesopotâmia, berço da civilização e da queda. Não é à toa que os arqueólogos chamam a Mesopotâmia de berço da civilização humana. Dali nasceram a escrita, as cidades, as leis e os sistemas sociais. Mas também dali surgiram a idolatria, o politeísmo, a feitiçaria e a rebelião organizada contra Deus. O Eufrates não apenas irrigou a terra, ele sustentou impérios que se opuseram ao céu. E agora, segundo o Apocalipse, aquele mesmo rio guarda 4 das entidades mais sombrias da história celestial. Não por acaso, mas porque em tudo o plano de Deus tem propósito. E lembre-se, esta é uma análise bíblica, sob a luz da simbologia e da história. Sem fanatismo, sem doutrina radical. Estamos perto da fronteira. Se o Eufrates é a linha divisória,
O que acontece quando a prisão é aberta ali? Mais uma vez, as trevas subirão não como impérios, mas como anjos outrora caídos, agora libertos. E quando isso acontecer, o mundo jamais será o mesmo. Se você também considera que esses detalhes na Bíblia merecem reflexão, clique em curtir e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam enxergar o quadro completo. Por que Deus manteria 4 anjos presos por milhares de anos, apenas para libertá-los em um momento específico e decisivo? Já compreendemos, eles não são anjos de luz, enviados para salvar. Eles não vêm trazer paz, cura ou anunciar a graça. Quando esses 4 anjos forem soltos, eles não falam, não argumentam, não hesitam. Eles realizam uma única ação: matar 1/3 da humanidade. E isso não é uma metáfora. Em Apocalipse 9:15 está escrito: E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, a fim de matar a 1/3 parte dos homens. Não foi por acaso. Não foi num surto de fúria. Foi um decreto profético planejado desde antes da fundação do mundo. Você pode estar se perguntando: como um Deus de amor permitiria algo assim? Mas, amigo, é justamente isso que dá a esse capítulo seu peso profético tão impressionante. Esses anjos não agem por conta própria. Eles não estão em rebelião. Eles são soltos na hora exata para cumprir uma parte do plano final de julgamento estabelecido por Deus. E isso nos obriga a parar, respirar fundo e reconhecer: não estamos lidando com forças caóticas do mal, mas com peças autorizadas dentro do controle supremo do Senhor. Lembre-se, Apocalipse não é um livro de confusão. É um livro de ordem divina, marcado por números exatos, trombetas numeradas, selos abertos em sequência. E cada elemento tem um papel específico no plano do Criador. Esses 4 anjos são instrumentos de julgamento, como um chicote que um pai usa para corrigir, como uma tempestade que Deus permite, não para destruir completamente, mas para trazer a humanidade a um momento de escolha. Matar 1/3 da humanidade não é um acidente. É um ponto de virada na história da redenção. Quando o mundo mergulha fundo demais na mentira, quando as nações rejeitam completamente a verdade, a liberação desses anjos deixa de ser punição e passa a ser o último alerta. Você percebe isso? Não estamos vivendo em um tempo desconectado do Apocalipse. Estamos vivendo nos primeiros dias dele, dias em que o mundo oscila, a moral se inverte, a verdade é distorcida e a profecia começa a se cumprir página por página. Os 4 anjos ainda estão esperando, mas eles serão soltos. E quando isso acontecer, você vai querer saber onde está e a quem pertence. Você já ouviu falar de um tempo em que os filhos de Deus abandonaram suas posições designadas e caíram ao tomarem as filhas dos homens por esposas. Se esse detalhe lhe parece ao mesmo tempo estranho e familiar, então você está começando a tocar um dos vínculos mais impressionantes entre Gênesis e Apocalipse. Em Gênesis 6, 1-4, antes do dilúvio, a Bíblia relata: quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres conforme escolheram. Logo depois, a terra se encheu de violência. O pecado se espalhou. E Deus decidiu exterminar toda criatura vivente, com exceção de Noé e sua família. Mas quem são esses filhos de Deus? Muitos estudiosos judeus antigos, assim como escritos como o livro de Enoque, afirmam que eram anjos caídos. Seres celestiais que ultrapassaram o limite da criação, unindo-se às humanas e gerando uma linhagem chamada Néfilim, gigantes violentos, que corromperam a ordem divina. E o que Deus fez com esses anjos? Ele os acorrentou. Ele os aprisionou. Ele os reservou para o dia do juízo. Essa afirmação bate exatamente com o que vimos em 2 Pedro 2,4 e Judas verso 6,
onde anjos que não guardaram sua posição, mas caíram, foram lançados em trevas acorrentados eternamente. E talvez esses sejam justamente os 4 anjos acorrentados no rio Eufrates. Eles não são um acidente na história. Eles são a consequência viva da mais antiga rebelião celestial, um levante tão profundo que levou Deus a purificar o mundo inteiro com um dilúvio. É assustador e fascinante pensar que esses mesmos anjos que deram origem à primeira onda de corrupção na humanidade ainda estão presos. Não foram destruídos, não foram perdoados, apenas retidos até que o juízo final de Deus se revele por completo. Você percebe, a Bíblia não é uma coleção de histórias soltas. É uma linha do tempo sagrada, onde eventos de Gênesis ecoam até Apocalipse. E o que começou nos dias sombrios de Noé, terminará na ira santa do tempo do fim. Se esses 4 anjos são mesmo os espíritos rebeldes daquele período antigo, então, quando forem libertos, o mundo não enfrentará apenas desastre físico, mas o retorno de uma catástrofe espiritual esquecida desde a origem. E talvez você e eu, vivendo neste exato momento, sejamos a geração que testemunhará isso. Porque o tempo determinado está se aproximando. Se os 4 anjos foram preparados para 1 hora, dia, mês e ano, será que esse momento já chegou? Será que estamos vivendo o tempo em que as correntes começaram a se romper? Será que eles, aquelas entidades outrora acorrentadas junto ao rio Eufrates, já foram libertos? E ainda não percebemos. Essa é uma das perguntas mais comuns sempre que Apocalipse 9 é mencionado. E também é um dos alertas mais silenciosos e mais assustadores de toda a Bíblia. A resposta é: ainda não. A Bíblia não nos dá nenhuma evidência de que eles já foram soltos, porque quando forem, ninguém mais terá dúvidas. Esse evento não será sutil, nem simbólico, nem ofuscado por debates teológicos. Trará a morte de 1/3 da humanidade. Um abalo sísmico global, não apenas físico, mas também espiritual. No entanto, se você perguntar, há sinais de que esse dia está se aproximando? A resposta é: mais do que nunca. Olhe-te ao redor do mundo hoje. Guerras se espalham, a moral se inverte. A mentira domina a política, a mídia, a educação. O mundo já não distingue mais entre o bem e o mal, o verdadeiro e o falso. Vivemos um tempo em que a confusão não é um acidente, é uma estratégia. A Bíblia chama esse período de a grande tribulação, uma era de provações antes da volta de Jesus. E Apocalipse 9 pode ser o ponto de partida de uma série de juízos nessa fase final. Esses 4 anjos não são solitários. Eles são comandantes. Eles liberarão um exército sobrenatural, 200 milhões de cavaleiros, conforme descrito logo a seguir. Eles não trarão apenas destruição física, mas provocarão uma última onda de rebelião espiritual contra Deus. E ao observar o mundo hoje, você consegue enxergar os sinais, porque os valores morais estão sendo invertidos, porque o pecado é chamado de liberdade, enquanto a verdade é rotulada como tóxica, porque a humanidade corre em direção à guerra, à inteligência artificial, ao controle global, mas rejeita a palavra de Deus. Seria esse o eco distante de correntes se desgastando. Seria a rebelião dos nossos dias, o primeiro suspiro das forças outrora acorrentadas nas trevas. Ninguém sabe a hora exata em que eles serão libertos. Mas você e eu somos chamados a discernir os sinais, compreender os tempos e manter a luz espiritual acesa. Porque quando esses 4 anjos forem soltos, não haverá refúgio exceto em Cristo. Se o mundo está cada vez mais escuro, se os 4 anjos acorrentados trarão a morte para 1/3 da humanidade, será que Deus está mesmo no controle de tudo? Essa é a pergunta que muitos já fizeram em silêncio, especialmente diante de partes difíceis ou assustadoras do livro de Apocalipse. Mas, querido ouvinte,
É justamente aqui no trecho mais sombrio da profecia que a luz da verdade brilha com mais clareza. Precisamos entender um princípio essencial. Deus não controla apenas o bem. Ele também controla os limites do mal. Os 4 anjos estão acorrentados não porque Satanás os prendeu, não porque se aprisionaram por vontade própria. Eles foram acorrentados por Deus. Foi o próprio Senhor quem ordenou soltar os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Apocalipse 9:14. Só isso já nos mostra. Não vivemos em um universo fora de controle. Mesmo com a presença do mal, mesmo com tribulações, mesmo com trevas, os limites pertencem ao Altíssimo. Ele determinou a hora, o dia, o mês e o ano. Nenhum poder pode agir antes desse tempo. Nenhum anjo pode sair das correntes sem permissão. Isso é soberania absoluta. Não apenas sobre a luz, mas até mesmo sobre as profundezas mais escuras. E aqui está o ponto que muitos não entendem. Por que Deus não destrói o mal de uma vez? Por que não elimina esses anjos, ao invés de mantê-los presos? A resposta é por misericórdia. A prisão não é apenas punição, é um adiamento do juízo para dar à humanidade mais tempo para se arrepender, mais oportunidade de voltar, mais chance de entrar na graça. Cada dia em que esses anjos ainda estão presos é um dia em que Deus continua paciente. Um dia em que Ele espera pelos perdidos. Um dia em que Ele segura sua ira, oferecendo redenção. Mas assim como nos dias de Noé, a porta da arca não ficará aberta para sempre. Um dia, com precisão até a hora, esses anjos serão soltos. Nem antes, nem depois. E naquele dia, não será mais adiamento. Será libertação para completar o plano divino. Um plano de salvação, mas também de julgamento. Você consegue perceber? O que parece contraditório aos olhos humanos é a harmonia perfeita no coração de Deus. Ele ama, por isso prende. Ele é justo, por isso soltará. Ele é paciente, mas também colocará um fim. E quando esse dia chegar, ninguém poderá dizer que não foi avisado, porque a paciência de Deus não é fraqueza, é a última chance. A última chance de escolher o lado da luz. Se os 4 anjos acorrentados em breve serão libertos, o que você está fazendo para se preparar para esse momento? Não estamos falando de estocar alimentos, nem de construir abrigos subterrâneos, mas de preparo espiritual. Porque a provação que se aproxima não afetará apenas o corpo, ela alcançará a fé nas profundezas da alma. Já vimos claramente. Os 4 anjos ainda estão presos. Eles ainda não foram soltos. Mas a palavra de Deus não disse, ela diz quando forem soltos, haverá desastre espiritual e físico em escala global. E esse momento não será um fim do mundo espetacular caindo do céu. Virá como ladrão de noite, silencioso, inesperado. Enquanto as pessoas ainda estiverem comendo, casando, construindo como nos dias de Noé. Mas de repente tudo mudará. E isso não será apenas julgamento, será um teste. O maior teste que o mundo já conheceu. Não é um teste para os anjos. Não é um teste para os profetas. É um teste para mim. E para você. Quando o mundo estiver cercado pelo caos, quando os valores forem invertidos, quando os fiéis forem ridicularizados, quando as trevas forem chamadas de luz, onde você estará? Você manterá sua fé, ou cederá à pressão? Você orará, ou se calará por medo? Você se apegará à palavra de Deus, ou buscará promessas vazias dos homens? Meu amigo, o Apocalipse não foi escrito para causar pânico. Ele foi escrito para acordar, para lembrar que a batalha se aproxima e você precisa estar pronto. Quando esses anjos forem soltos, eles não farão anúncios. Eles não distinguirão nações, títulos ou fama. Eles executarão uma ordem celestial e somente aqueles protegidos em Cristo permanecerão firmes. Por isso agora, não é hora de viver com indiferença.
Não é hora de seguir a fé por rotina. Não é hora de escolher o conforto acima da obediência. Agora é hora de vigiar. É hora de orar. Como disse Jesus, vigiai, pois em todo o tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21:36. Se você está ouvindo estas palavras, não é por acaso. Talvez seja você quem está sendo chamado a despertar, a ser o atalaia, a manter a luz acesa, a permanecer firme nos muros espirituais em meio a um tempo em que as trevas se aproximam. E você não estará sozinho. Aquele que acorrentou os 4 anjos também pode firmar sua alma. Se você escolher estar nele, nada poderá abalar você, nem mesmo se toda a terra tremer. Porque justamente o 6º anjo. Porque foi esse anjo que recebeu a ordem de tocar a trombeta que abriria uma das visões mais aterrorizantes de toda a Bíblia. Se você tem acompanhado atentamente o livro de Apocalipse, já percebeu que cada anjo, cada trombeta é diferente. Algumas trombetas trazem juízo sobre a natureza, outras atingem estrelas, rios, o sol e a lua. Algumas servem como alerta para a humanidade. Mas quando chega ao 6º anjo, o fluxo profético muda. Não é mais só aviso, é guerra, é destruição, é a intervenção brutal do mundo espiritual no mundo humano. Apocalipse 9, 13 e 14 diz: O 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo, que tinha a trombeta: Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Precisamos entender o seguinte: esse anjo não causa diretamente a morte. Ele não derrama juízo com as próprias mãos. Ele é o libertador, o executor da ordem, o que abre a porta para que as trevas sejam temporariamente liberadas. Comparado com os anjos anteriores que derramam taças, ferem o sol ou atacam os mares, o 6º anjo tem um papel diferente, mais pesado. Porque ele não age com poder próprio. Ele recebe a ordem de um lugar muito específico, o altar de ouro diante de Deus, símbolo de justiça perfeita, lugar de expiação e intercessão. Isso nos mostra algo profundo. Soltar os 4 anjos do Eufrates não foi um ato de raiva cega, mas uma decisão justa vinda diretamente do trono celestial. Por que esses anjos não foram soltos antes como outros anjos? Porque eles não são anjos comuns. Eles já foram poderosos, mas foram acorrentados. E isso mostra o quanto são perigosos, a ponto de terem que esperar o momento exato. O 6º anjo não os criou, não os comanda. Mas ele é a chave, a porta, o marcador que libera uma das fases mais sombrias da história humana. E isso faz de sua função algo monumental e completamente profético. Veja bem, enquanto o 1º anjo inicia a ira de Deus, o 2º e o 3º atingem a natureza, o 4º toca na luz, e o 5º abre o abismo. O 6º anjo quebra as correntes. E quando essa corrente se parte, não são apenas fumaça e gafanhotos que saem do abismo. São seres criados com o propósito de destruir que agora saem como uma onda do julgamento final. Você está vendo um quadro profético completo. Cada trombeta é um capítulo na sinfonia da justiça divina. E o 6º anjo é o que marca o compasso antes do momento mais sombrio. Que isso sirva como um lembrete. Nada nem mesmo o mal é solto sem a permissão de Deus. E é exatamente isso que torna Deus digno de confiança, até mesmo em meio à tribulação. Logo após a libertação dos 4 anjos acorrentados no rio Eufrates, surge um exército colossal. Mas, quem são eles? E de onde vem Apocalipse 9,16, declara claramente: o número dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi o número deles. Isso não é um número simbólico ou vago. O apóstolo João afirma: eu ouvi o número. Ele não adivinhou, não interpretou. Ele ouviu com clareza.
e registrou com o espanto de quem presencia algo além da capacidade humana de compreender. 200 milhões de cavaleiros, um exército gigantesco, nunca visto antes na história da humanidade. Mas a pergunta real é: quem são eles? E será que os 4 anjos do Eufrates são os comandantes desse exército? Alguns acreditam que se trata de um exército humano, talvez uma coalizão de nações poderosas no fim dos tempos. Mas ao ler cuidadosamente Apocalipse 9, 17 e 19, percebemos: eles não são humanos. João os descreve assim: os cavaleiros montavam cavalos com cabeças semelhantes às de leões. De suas bocas saía fogo-fumaça e enxofre. Suas caudas eram como serpentes com cabeças e com elas causavam dano. Isso não é a imagem de um exército comum. É um exército sobrenatural demoníaco vindo do abismo. E isso nos leva de volta à pergunta: seriam os 4 anjos do Eufrates os comandantes que abriram caminho para esse exército? A resposta mais provável é: sim. Eles não matam diretamente. Eles libertam. Eles abrem a porta. Eles quebram as correntes para que as forças do inferno invadam. Eles são como 4 portais para a manifestação de um exército do juízo final. Isso nos faz lembrar de Apocalipse 9, 1-3, onde o 5º anjo abre o abismo e dele sobe fumaça trazendo gafanhotos estranhos e aterrorizantes. Lá, o anjo abre o abismo. Aqui, os anjos soltam os aprisionados. Em ambos os casos, eles não executam a destruição, mas permitem que as trevas atuem temporariamente. Você consegue imaginar isso? Basta uma ordem do céu, e toda a dimensão espiritual pode ser liberada. O que foi mantido em cativeiro por milhares de anos, agora anda livremente sobre a terra. Não para seduzir, não para enganar, mas para destruir. E se isso for verdade, se esses 200 milhões de cavaleiros não forem soldados humanos, mas espíritos das trevas, então Apocalipse 9 não é apenas uma página profética. É um aviso urgente de que uma onda de juízo está prestes a ser desencadeada. E você? Você está pronto para enfrentar um mundo onde o ser humano não é mais o personagem central? Um mundo onde forças invisíveis agem às claras. Um mundo onde a guerra espiritual se torna realidade física. Porque quando aqueles 4 anjos forem libertos, não veremos apenas guerra. Veremos quem realmente estava por trás do véu da história. Quando a Bíblia diz que 4 anjos estão acorrentados junto ao rio Eufrates, você acredita que isso é uma metáfora simbólica ou uma realidade espiritual que existe em uma dimensão que não podemos ver? Essa é uma das perguntas mais debatidas entre estudiosos professores de teologia e crentes apaixonados por profecias. Afinal, correntes não são uma imagem que normalmente associamos a seres celestiais. Faz sentido quando a Bíblia fala de homens sendo presos. Conseguimos imaginar Satanás acorrentado no abismo durante o milênio. Apocalipse 20. Mais anjos. Como um ser espiritual pode ser acorrentado? Preso com o quê? Por quem e onde? Para responder, precisamos começar com uma afirmação clara. Isso não é linguagem figurada. Não é apenas um símbolo, porque ao longo de toda a escritura do Antigo ao Novo Testamento, o ato de prender anjos caídos sempre é descrito como um evento real espiritual concreto, executado diretamente por Deus, em uma dimensão verdadeira, além da nossa percepção física. Veja Pedro 2,4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os com cadeias nas trevas, reservando-os para o juízo. E Judas, verso 6. E aos anjos que não guardaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua morada, ele os tem guardado em prisões eternas em trevas para o juízo do grande dia. E também fora da Bíblia, mas com grande influência sobre o pensamento judaico antigo, temos o livro de Enoque, escrito antes da época de Jesus, indiretamente citado no Novo Testamento. Em Enoque 10, 12 e 13, o anjo rebelde Azazel é preso e confinado na escuridão
até o dia final. Enoque 21 descreve um abismo flamejante, onde anjos caídos são mantidos aguardando julgamento em tormento. Essas imagens não são meramente alegóricas. São descrições de uma realidade espiritual já existente em algum lugar do universo invisível. Agora voltamos ao rio Eufrates, porque a Bíblia especifica um lugar geográfico exato para a prisão dos 4 anjos. Seria o Eufrates mais do que um rio histórico. Seria uma fronteira entre o natural e o sobrenatural. Um portal espiritual, um ponto de interseção entre a luz e as trevas, entre o céu e o mundo caído. Nas tradições antigas, os povos da Mesopotâmia acreditavam que portais celestiais estavam localizados ao longo de grandes rios. Os judeus antigos também acreditavam que os lugares mais sagrados ou perigosos estavam frequentemente ligados a regiões com significado profético. Se for assim, será que existe ou já existiu uma porta espiritual real sob o leito do Eufrates? Um lugar onde Deus selou espíritos destrutivos, aguardando apenas o dia certo para serem soltos? Ninguém pode apontar sua localização exata, mas a palavra é clara. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Apocalipse 9:14. Um rio real, uma ordem real, um tempo já marcado. E uma certeza maior do que todas essas correntes: não os manterão presos para sempre. Porque Apocalipse 9:15 não diz apenas um dia, mas declara com precisão: foram preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Por que Deus usaria unidades de tempo tão específicas, até mesmo a hora? Será que Ele está nos revelando algo muito maior do que apenas um evento apocalíptico? A resposta é sim. E é algo tão importante que você não pode ignorar. Toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse revela que Deus é o Senhor do tempo. Ele não é limitado pelo tempo. Ele criou o tempo. E por isso tudo o que ele faz é preciso, absoluto, nunca aleatório. Quando Apocalipse 9:15 diz: foram soltos os 4 anjos que haviam sido preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a terça parte da humanidade. Isso quer dizer, nem uma hora antes, nem um minuto depois, sem atraso por circunstância, sem acaso. Estamos diante de um plano profético com precisão divina até o último segundo. E sabe o que torna isso ainda mais assustador? É que quando Deus determina uma hora para o juízo, ninguém pode adiá-la. Nenhuma nação pode negociar um adiamento. Nenhuma oração coletiva pode mudar o cronograma. Nenhuma tecnologia humana pode escapar. Essa hora virá, porque já foi marcada antes da fundação do mundo. E lembre-se, não é a primeira vez que Deus usa o tempo como um selo sagrado. Quando Israel foi libertado do Egito, Deus disse: esta noite passarei pela terra. Quando Jesus morreu na cruz, foi exatamente na hora do sacrifício da tarde, como previsto. Quando o Espírito Santo desceu, foi no dia exato de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Deus sempre age no tempo certo, nunca por acaso, sempre por designação divina. Então, se os 4 anjos ainda estão esperando a hora certa para serem soltos, isso também quer dizer que o mundo inteiro está contando os segundos. Você e eu estamos vivendo dentro de um calendário sagrado invisível, não impresso nas paredes, mas em funcionamento constante nos céus. E a pergunta assustadora: onde estamos agora nesse relógio celestial? Essa hora ainda está longe, ou faltam apenas alguns segundos. Não sabemos o tempo exato, mas os sinais ao redor soam como sinos de alarme. O caos, a mentira, a inversão de valores, o desprezo pela palavra, a frieza dentro da igreja. Tudo indica uma hora está se aproximando. E se Deus governa cada hora, cada dia, cada ano, então você já pensou que ouvir esta mensagem hoje pode fazer parte do tempo que Ele reservou para você, que essa verdade não apenas te impressione, mas te desperte profundamente.
porque Deus nunca se atrasa, e o juízo também nunca chega fora do tempo, porque a Bíblia menciona o rio Eufrates repetidas vezes, desde Gênesis até Apocalipse. Seria apenas um rio comum como tantos outros no mundo? Ou será que o Eufrates é uma fronteira sagrada, uma linha profética que Deus traçou no coração da história da humanidade? O Eufrates não é o Nilo, nem o Jordão rios, que evocam livramento e milagres. O Eufrates é o rio da fronteira do confronto e do juízo. E quando você segue o rastro do Eufrates nas Escrituras, percebe que há uma mensagem silenciosa sendo tecida por todo o plano de redenção. 1. Gênesis 2,14. O rio que fluía do Éden. O Eufrates é um dos 4 grandes rios que fluíam do Jardim do Éden, o lugar onde a vida humana começou. Desde o princípio, ele carregava a proximidade com Deus, mas também simbolizava a linha entre a obediência e a rebelião. Do Éden, o ser humano caiu em pecado, e o Eufrates passou a representar a divisão entre o sagrado e o profano. 2. Gênesis 15:18. A fronteira da terra prometida. Quando Deus fez aliança com Abraão, ele declarou: "A tua descendência darei esta terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates." Isso significa, o Eufrates era o limite máximo do território prometido, dentro do rio Terra Santa. Do outro lado, impérios pagãos, Assíria, Babilônia, Pérsia. O Eufrates não separava apenas terras, mas também crenças. 3. Jeremias 46 e 51. O juízo contra a Babilônia. O profeta Jeremias anuncia o juízo de Deus contra a Babilônia, o império arrogante que se ergueu às margens do Eufrates. Um povo do norte virá como enxurrada e destruirá os que habitam ali. A Babilônia acreditava que o Eufrates era sua proteção natural. Mas o mesmo rio se tornaria o caminho por onde o juízo se aproximaria. Lição: o que o homem considera refúgio, se não estiver sob submissão a Deus, pode se tornar seu ponto mais fraco. 4. Apocalipse 16:12. O Eufrates seca. Nos momentos finais da história, uma trombeta soa e o rio Eufrates seca. Por quê? Para preparar o caminho dos reis que vêm do Oriente. Não é apenas um evento geográfico. É um sinal profético permitindo que as trevas atravessem a última fronteira. Quando o Eufrates seca, a batalha do Armagedom está prestes a começar. E todos os exércitos celestiais e terrenos entrarão no conflito final. De Gênesis a Apocalipse, o rio Eufrates aparece como um fio condutor profético, ao mesmo tempo fundação e aviso. Ele separa o Éden do exílio. Separa a terra prometida dos poderes estrangeiros. Separa a promessa do julgamento. E nos últimos dias, quando suas águas secarem, não será apenas um fenômeno natural. Será o relógio de Deus batendo a última hora. Porque desde os tempos mais antigos, quase todas as culturas da Babilônia, Egito e Grécia ao judaísmo falam sobre entidades poderosas que foram aprisionadas, expulsas ou seladas nas trevas. Seria possível que, desde o início, a humanidade já percebesse, mesmo que vagamente, uma porção de verdade espiritual encoberta. Será que os mitos sobre deuses rebeldes, gigantes caídos ou monstros acorrentados não são apenas invenções, mas memórias distorcidas de algo que, de fato, ocorreu no mundo espiritual? Vamos olhar com atenção. Na mitologia grega, conhecemos os titãs, seres divinos que se rebelaram contra Zeus e foram aprisionados no Tártaro, um abismo escuro e profundo sob a terra. Alguns desses titãs tinham poder destrutivo, e Zeus não os destruiu, mas os manteve presos, aguardando um tempo determinado. Tártaro é a mesma palavra usada pelo apóstolo Pedro em 2 Pedro 2,4. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no Tártaro. Não é coincidência. É um ponto de contato entre a Bíblia e a memória coletiva da humanidade. Na tradição babilônica, encontramos Tiamat, a personificação do caos derrotada pelos deuses e espalhada,
mas sua presença continuava sendo sentida como fonte de instabilidade no mundo. Os babilônios também acreditavam em Abizu, um abismo de águas profundas onde entidades antigas estavam presas, só podendo ser invocadas em tempos de crise. Na tradição judaica antiga, o livro de Enoque, um texto extracanônico altamente respeitado entre os judeus, descreve claramente: os anjos chamados Vigilantes Watchers pecaram ao ensinar magia-guerra e ao se relacionarem com mulheres humanas. Resultado: foram acorrentados, lançados nas trevas aguardando o dia do juízo. E agora olhe para Apocalipse 9. Os 4 anjos acorrentados no rio Eufrates não surgem no vazio histórico. Eles são o ápice de uma corrente profética e cultural que remonta aos primórdios da humanidade. Mas há uma diferença fundamental. A mitologia os retrata com fantasia. A Bíblia os posiciona no plano soberano de Deus. É por isso que você não pode tratar essas coisas apenas como histórias antigas. Elas são ecos de uma verdade espiritual que só pode ser compreendida à luz da palavra de Deus. Não precisamos da mitologia para saber o que está por vir. Temos a palavra do Senhor clara, santa e imutável, que declara: esses anjos aprisionados serão soltos, não por rituais ocultos, não por vontade humana, mas por ordem direta do trono celestial, na hora, dia, mês e ano exatos. E você? Você está vivendo perto o suficiente para testemunhar esse tempo se aproximar. O que acontece depois que os 4 anjos acorrentados no rio Eufrates são libertos? Eles são apenas instrumentos de destruição ou seriam a faísca inicial da batalha final da história humana? Essa pergunta já não é mais teórica, porque ao comparar Apocalipse capítulo 9 com o capítulo 16, começa a surgir um mapa profético claro passo a passo. E esses 4 anjos aparecem como as forças de vanguarda. Vamos observar o cenário mais amplo. Em Apocalipse 9 lemos: quando os 4 anjos são soltos, 1/3 da humanidade é morto. Um exército colossal surge logo após 200 milhões de cavaleiros cuspindo fogo, fumaça e enxofre. Depois, em Apocalipse 16:12, o rio Eufrates é novamente mencionado. O 6º anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou para que se preparasse o caminho para os reis que vêm do Oriente. Você percebe a conexão. Primeiro evento, os 4 anjos são libertos. Segundo evento, o Eufrates seca, abrindo caminho para os exércitos do Oriente. Isso não é coincidência. É uma movimentação profética de precisão estratégica absoluta. E se muitos estudiosos estiverem certos, então esses 4 anjos não vieram apenas para matar. Vieram para abrir caminho. Abrir caminho para uma sequência de eventos apocalípticos. Abrir caminho para a batalha final, entre luz e trevas, o Armagedon. Eles são os que anunciam a hora do fim. Isso carrega um peso espiritual imenso. Se você quer saber se o tempo do fim está próximo, não olhe apenas para terremotos, crises políticas ou colapsos econômicos. Olhe para o Eufrates. Olhe para os sinais espirituais vindos do invisível. Quando os anjos acorrentados forem soltos, quando a morte se espalhar, não por vírus nem guerra moderna, mas por uma intervenção sobrenatural visível. Quando o que era invisível começar a afetar o mundo físico, então você saberá a batalha final começou. E nessa batalha, não há território neutro. Nenhuma nação ficará de fora. Nenhum indivíduo estará em segurança. Porque o Armagedon não é apenas um conflito militar. É o choque direto entre a vontade de Deus e a rebelião da humanidade. Esses 4 anjos, com todo o poder que carregam, não agirão por ódio, mas por ordem divina. Não para ostentar força, mas para iniciar o fim. E esse fim não será destruição, será cumprimento, cumprimento das profecias, cumprimento da história, cumprimento da justiça, cumprimento da redenção.
Então, se você está vivendo em dias em que os sinais se intensificam por todos os lados, não pergunte apenas quando será. Pergunte-se: onde estou eu, quando tudo estiver prestes a terminar? Quando você assiste aos noticiários recentes e vê que o rio Eufrates, o rio lendário mencionado em toda a Bíblia, está secando dia após dia, o que você pensa? Apenas uma seca. Mudanças climáticas. Ou seria um sino celestial tocando no meio de um mundo barulhento? Deixe-me contar o que realmente está acontecendo. A realidade geográfica. Relatórios de 2021, até agora vindos de organizações internacionais e dos governos da Síria e do Iraque, confirmam o nível da água do rio Eufrates está caindo para níveis historicamente baixos. Trechos do rio já não têm água suficiente para irrigação, agricultura ou uso doméstico. Imagens de satélite mostram leitos rochosos secos, onde antes havia correntezas. Moradores locais dizem: isso não acontece há centenas de anos. E em algumas regiões ruínas antigas, templos e estruturas escondidas por milênios agora emergem do solo como se o tempo tivesse sido revertido para revelar o passado. Essa realidade levantou uma pergunta séria entre cristãos em todo o mundo. Será que o livro de Apocalipse está se cumprindo diante dos nossos olhos? A profecia em Apocalipse 16:12 diz: o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e sua água secou para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Secar não é apenas um evento natural, é um sinal profético de que o caminho está sendo aberto para a batalha final. Será que estamos testemunhando o início literal de uma profecia? Ou isso é apenas um ciclo climático comum, símbolo, fenômeno ou profecia? Os que creem em Deus não devem ser precipitados, mas também não podem ser indiferentes. Fomos chamados para discernir os tempos não por emoção, mas pela luz da palavra de Deus. Se for apenas um fenômeno natural ainda assim, é um lembrete. Tudo na terra é passageiro, e nossas almas não devem se apegar a este mundo. Se for um sinal profético, então significa que as palavras do livro já não estão só no papel, estão ganhando forma diante dos nossos olhos. E como toda a palavra do Senhor, acontecerá no tempo exato. Se for um símbolo, então ainda assim, é um símbolo vivo ecoando em meio à modernidade, com um chamado urgente: desperta a igreja. O relógio celestial está contando os últimos segundos. A atitude correta do crente sem pânico, sem zombaria, sem indiferença. Precisamos orar, buscar as Escrituras e permanecer vigilantes. Não precisamos temer os eventos que estão acontecendo. Só precisamos saber onde estamos no cronograma de Deus. E quando você vê o Eufrates secando, lembre-se, não é apenas o leito seco de um rio. É o coração humano que precisa ser cheio do Espírito Santo antes que os reis do Oriente avancem para a batalha final. Se até mesmo seres poderosos, como os 4 anjos acorrentados, não podem agir sem a permissão de Deus, o que isso diz a você e a mim? Ao longo das partes anteriores, exploramos profundamente as camadas proféticas do capítulo 9 de Apocalipse. Vimos a imagem terrível dos 4 anjos sendo mantidos presos, aguardando um momento exato para serem soltos e executarem juízo. Mas no meio dessa escuridão, há um raio de luz teológica que atravessa todo esse capítulo, e é algo que você não pode ignorar. Nenhuma força, por mais poderosa, sombria ou antiga, pode escapar do controle absoluto de Deus. Eles não têm liberdade para agir à vontade. Eles não escolhem o momento de atacar. Eles estão presos, acorrentados, esperando ordens. E essas ordens não vêm de um rei terreno, nem de um demônio ou sociedade secreta, mas do altar de ouro diante de Deus. Primeira lição espiritual. Você não precisa temer a escuridão se você sabe que a luz controla a escuridão.
Muitas pessoas, ao ouvirem falar de Apocalipse dos anjos caídos, dos exércitos de destruição, entram em pânico, se assustam, perdem a esperança. Mas, querido ouvinte, o objetivo da palavra de Deus nunca é causar terror. É despertar, fortalecer e lembrar ele ainda está no controle de todas as coisas. Segunda lição: a história não gira em torno da humanidade, gira em torno do propósito divino de Deus. Podemos nos sentir pequenos e insignificantes, mas a verdade é você e eu nascemos exatamente neste momento da história, no tempo final. Não para ter medo, mas para despertar e ocupar o nosso lugar na batalha espiritual que se aproxima. Quando os anjos forem soltos, os véus cairão. O mundo deixará de ser encoberto por uma normalidade ilusória. E naquele momento, quem não estiver firmado na palavra, não permanecerá de pé. Mas se você já estiver preparado, se seu espírito estiver sensível, sua fé fortalecida, você não apenas sobreviverá, você brilhará. Terceira lição, e a mais profunda: os anjos foram acorrentados, não porque Deus é fraco, mas porque Deus é misericordioso. A prisão deles é uma pausa no julgamento. É uma chance para você e eu nos arrependermos. É um lembrete, volte-se para mim, porque o tempo está se esgotando. Estamos vivendo nos últimos momentos da graça. E quando esse tempo passar, a porta se fechará como a arca de Noé no dilúvio. Pergunte ao seu coração: estou vivendo como se tudo estivesse fora de controle, ou com a fé de que tudo está nas mãos de Deus? Porque no fim, a diferença entre pânico e esperança não está nas circunstâncias externas. Está em saber se você entregou sua vida nas mãos daquele que tem o controle de todas as coisas. Quando a escuridão se espalha e os anjos acorrentados se preparam para serem soltos, você precisa de mais do que uma teoria. Você precisa de uma vida espiritual firme. Porque o que está por vir não será enfrentado com força de vontade lógica ou emoção, somente a fé provada poderá te manter de pé. Lembre-se, os 4 anjos acorrentados são um sinal claro de que o mundo ainda está sendo contido pela graça. E quando essas correntes forem soltas, significa que Deus permitiu que o mal transbordasse até o limite. Sem mais contenção. Sem mais adiamento. Como você ficará em pé quando tudo o que é certo for invertido, quando o mal for aclamado como progresso, quando a verdade for distorcida a tal ponto que até os escolhidos possam ser enganados? Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Mateus 24:42. Não é para temer, é para estar pronto. A boa notícia é Deus não te deixou entrar no futuro às cegas. Ele te deu a sua palavra como um mapa profético. Ele te deu o Espírito Santo como bússola segura. Ele te deu a comunhão dos santos como escudo para manter a fé viva. Você não precisa adivinhar o que vai acontecer. Você precisa construir uma vida que não pode ser abalada. Como se preparar ore sem cessar, não com palavras apressadas e repetitivas, mas com orações profundas, sinceras e com conexão real com o Altíssimo. Separe um tempo diário para conversar com Deus, não apenas para pedir o que você quer, mas para ouvir o que Ele quer. 2. Leia e viva a palavra de Deus. A Bíblia não é só para ser lida, é para transformar você. Permita que a palavra de Deus moldeie seus pensamentos, ações e discernimento. Porque chegará o momento em que a promessa será a única luz na escuridão. 3. Discernimento espiritual. Nem tudo que parece certo vem de Deus. Discernir é reconhecer o verdadeiro mesmo quando ele é disfarçado de luz falsa. E só com intimidade com o Espírito Santo é possível não ser enganado. 4. Permaneça firme na fé. Não ceda à desistência. Não se deixe levar por doutrinas instáveis. Não tema quando o mundo entrar em pânico. Você foi chamado para ficar de pé quando os outros caírem. Este não é o tempo para a apatia. É o tempo de se alinhar com o céu. É o tempo de limpar o altar do coração.
É o tempo de escolher de que lado você estará antes que a última trombeta soe. Você e eu acabamos de percorrer juntos uma jornada profunda e impactante, das profecias do Apocalipse até os mistérios espirituais mais ocultos sobre os 4 anjos acorrentados junto ao rio Eufrates. O que descobrimos não é lenda nem símbolo vago. Não é fruto de imaginação antiga ou mitologia exagerada. É a palavra viva de Deus, revelando uma realidade espiritual que se aproxima com rapidez sem precedentes, Esses 4 anjos não são personagens secundários. Eles são seres poderosos, criados com um propósito nobre, mas que caíram. Eles não têm liberdade. Eles não escolhem agir por conta própria. Eles estão acorrentados, mantidos sob controle, até um momento exato designado por Deus. E essa verdade traz uma mensagem clara. O mal não age livremente. Ele é limitado. Ele é controlado. E só atua quando Deus permite, nem antes, nem depois. O que isso significa para nós? Significa que tudo está se movendo dentro de um plano divino perfeito. Até mesmo as trevas mais profundas cooperam para a realização do plano final de redenção. Mas eles não estão sozinhos. Logo após serem libertos, a Bíblia revela que um exército de 200 milhões de cavaleiros será liberado para destruir. E muitos estudiosos acreditam que esse exército não é humano, mas composto por espíritos caídos, aguardando ordens desses 4 anjos. Ou seja, esses anjos não são apenas sinais do juízo, são os que abrem os portões. São os líderes da última invasão espiritual que estremecerá céus e terra. Vimos também que o rio Eufrates nunca foi um rio comum. Desde Gênesis, ele é fronteira da terra prometida. Nos profetas como Jeremias, ele representa aviso e exílio. No Apocalipse, ele se torna a linha final de batalha onde as forças do mal estão presas e de onde um dia sairão. É um lugar limite. Limite entre luz e trevas, entre o reino de Deus e o império de Satanás. E nós estamos vivendo exatamente sobre essa linha tênue. Você escolherá ficar de que lado? A pergunta já não é mais será que eles já foram soltos, mas sim você está pronto quando eles forem soltos. Porque quando isso acontecer, não será só um abalo espiritual. Haverá consequências visíveis, colapso econômico, caos político, guerras em escala decadência moral e confusão espiritual global. Por isso, não é hora de temer. A fé verdadeira não teme a escuridão. Ela sabe que até a escuridão obedece ao comando do Senhor. Se você é cristão, não viva de forma distraída. Não feche os olhos para os sinais dos tempos. Não durma enquanto a batalha final se aproxima. Você foi chamado para viver em alerta, na palavra, em santidade. Como alguém que se prepara não só para sobreviver, mas para brilhar. Porque a luz nunca brilha tanto quanto no meio da noite mais escura. E se ainda resta uma pergunta no seu coração, existe algo mais assustador que esses 4 anjos? A resposta é sim. É o exército que eles liderarão. Um exército de trevas, mentira e guerra espiritual sem precedentes na história humana. Acompanhe o próximo episódio: o papel dos exércitos demoníacos nos tempos finais. Como o Apocalipse realmente acontecerá? Se essa mensagem te trouxe uma nova compreensão da palavra curta, o vídeo compartilhe e se inscreva no canal para que mais pessoas conheçam a verdade. Você não está apenas aprendendo, está se preparando para uma batalha real. Esteja alerta, permaneça firme, porque Deus ainda está no trono e a luz jamais será vencida. Vivemos num tempo único que não se repetirá. Todos os sinais estão convergindo. As profecias estão perto de se cumprir. E os 4 anjos acorrentados estão apenas esperando a ordem. Quando a prova final chegar, você vai tremer ou vai permanecer firme. Escolha hoje não apenas crer, mas viver completamente na luz do Senhor. Pois quando o mundo vacilar,
Só a rocha eterna poderá te manter seguro.